Bom dia a todos. Quero aproveitar para agradecer desde já quem está aqui hoje presente conosco, a assistir em direto a este webinar sobre como transformar as ameaças invisíveis em riscos gerenciáveis e o foco vai ser mesmo como tirar o máximo partido da segurança da organização através das soluções de segurança Microsoft e aqui em conjunto com o Microsoft 365 também. Vou então passar a palavra à Joana, que vai dar aqui o início ao nosso webinar. Obrigada a todos. Então, antes de mais, bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Também já estive aqui a ver que nós temos por aqui bastantes clientes, mas também temos pessoas novas. Por isso, temos bastantes pessoas novas, que é ótimo. Por isso, eu vou acabar por aqui apresentar-nos. O meu nome é Joana Gonçalves. Eu sou consultora comercial da Hydra na área de Modern Work e infraestruturas. E tenho o enorme prazer de estar aqui com o meu colega Fernando Correia, que ele é técnico de soluções Microsoft. Ele já tem um percurso bem assente aqui na área de infraestruturas, parte de cloud principalmente, e gestão de risco. O Fernando tem acompanhado imensos clientes aqui no processo de adoção de soluções de segurança avançadas. Por isso, ele fará a apresentação maioritariamente deste webinar. Como a Angela disse, o tema base é a segurança, e sabemos que já não é, nos dias de hoje, já não é propriamente uma questão de se, mas de quando. E é exatamente por isso que estamos aqui, para vocês perceberem como podem estar mais preparados a reduzir riscos e, com isto, conseguirem tomar decisões muito mais informadas. Eu deixo-vos só aqui uma visão geral do que vamos cobrir nesta sessão. Nós vamos percorrer aqui soluções e medidas que ajudam a melhorar a vossa segurança no mundo 365. Nós sabemos que as ameaças evoluem, temos perfeitamente, e cada vez mais nos dias de hoje, infelizmente, e muitas vezes o desafio não é propriamente aquilo que é visível, mas precisamente aquilo que passa despercebido. E esse é o verdadeiro perigo para as empresas, e é a verdadeira dificuldade. Daí o objetivo do webinar é mostrar-vos as capacidades que podem ser aplicadas no vosso dia a dia. Para dar contexto, também aqui um bocadinho ao que vamos partilhar hoje, é também importante perceberem quem está aqui deste lado a falar convosco, principalmente para as pessoas, para as entidades que estão aqui novas, que não trabalham connosco ainda. Mas nós, Hydra, nós somos parceiros Microsoft certificados e já contamos com 20 anos de experiência, portanto já é aqui bastantes anos a trabalhar nisto, e felizmente são imensos projetos bem conseguidos. E como é que isto se traduz para os nossos clientes? Com serviços. Serviços destes que garantem que o Microsoft 365 esteja bastante seguro, que seja feita uma boa gestão e que esteja sempre operacional, certo? Eu acho que é isto o fundamental na parte da segurança. Por isso, entre muita coisa, nós acabamos por disponibilizar serviços de suporte e serviços de suporte e administração de sistemas cloud, em que são totalmente ajustados às necessidades de cada cliente. Nós não temos propriamente aqui um guia e fazemos isso a todos os clientes, nós vemos as necessidades dos clientes e partimos a partir daí. Por isso, sem estar também a demorar muito mais, eu vou passar a palavra ao meu colega, que irá aqui mostrar-vos a arquitetura do Zero Trust, os principais componentes de segurança e basicamente como é que tudo se reflete no Microsoft Secure Cloud Score. Peço desculpa. Ele vai fazer aqui então a apresentação. Bom, como a Joana bem colocou, hoje não se trata mais do ataque, né? Se minha empresa vai ser atacada, a partir desde quando nós temos aí a alteração mundial que ocorreu pós-pandemia, principalmente, onde nós temos um mundo muito mais teletrabalho, muito mais cloud, muito mais fora ambiente empresarial. Essa mesma escalada se teve
para o mundo dos atacantes, né, o mundo dos hackers. Então, hoje, nós mudamos a percepção daquele ambiente empresarial fechado, onde nós tínhamos um firewall, um antivírus, o meu ambiente estava protegido na minha rede interna, eu tinha todo aquele ambiente fechado com os meus colaboradores no escritório. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estamos muito mais focados na identidade, porque temos colaboradores das empresas espalhados pelo mundo todo, em escritórios, em várias regiões de um determinado país, um determinado ambiente global ou de um continente. Então, a identidade passou a ser o foco desses atacantes, a identidade passou a ser o foco principal de quem quer entrar dentro de uma empresa, de quem quer pegar os dados, recolher os dados dessa empresa. Então, não se trata mais de quando vamos ser atacados, mas sim quando vamos ser atacados. E se somos atacados, se estamos preparados para isso. Né? Então, eu já deixo uma pergunta aqui para vocês pensarem e trazerem para dentro da vossa organização como que está isso na minha organização hoje. A minha organização está segura? E não somente a organização, mas a pessoa física, eu, Fernando, eu estou seguro? Eu estou trazendo segurança para a minha organização? Porque independe de tamanho de organização, independe de faturação de organização, independe da pessoa em si. Hoje, qualquer pessoa está suscetível a ser atacada. Por isso, por essa questão de ampliação do modelos de ataque, de ampliação do foco dos atacantes. Tá bem? Então, dando esse início, pontapé geral, eu quero fazer um contexto inicial, trazer alguns dados para perceberem onde nós estamos, onde está o mundo hoje, para poder, assim, entrarmos e como podemos fazer uma mitigação dessas informações. Não é uma exclusão, nós não vamos deixar de ser atacados, nós sempre vamos estar sendo atacados. O negócio, a questão é quando, como eu me preparo, quando estou preparado para esses ataques. Então, eu trago aqui alguns dados. Esses dados são disponibilizados pela Microsoft, pelo relatório do Digital Defense Report, entre os anos de 2024 e 2025. Esses dados, principalmente, mais voltados para 2024, com atualizações aí para 2025. Então, desde 2024, nós temos uma ampliação, um aumento exponencial da quantidade de ataques, da quantidade de sinais que tem recebidos sobre esses ataques. Podemos ver aqui, eu peço até desculpa, o primeiro quadro está em trilhões. Isso aqui, eu ainda tenho algumas questões ali brasileiras, né? E eu sei que aqui em Portugal se fala bilhões, então assumimos esses trilhões aqui para bilhões, tá? Me desculpe essa falha técnica. Então, desde 2023, nós temos lá que a Microsoft tem recebido, tem recuperado, tem analisado um volume de sinais na base de 65 bilhões de dados. E 2023 para 2024 já houve um acréscimo de 20% praticamente desses dados, onde passaram a 78 bilhões. E atualmente, de 2025 para 2026, nós já passamos mais de 100 bilhões de dados, de volumes de sinais resgatados pela Microsoft. O que significa isso? São ataques? A minha empresa sofre esses ataques? São mais de 100 bilhões de ataques? Não. Esses são sinais que a Microsoft recupera das suas plataformas, ou seja, pode ser são sinais brutos, podem ser sinais de uma entrada, de uma credencial inserida num sistema, de um acesso, de um utilizador, de modelos de permissões alterados. Todos os registros referentes à segurança, a Microsoft recebe esses volumes de sinais e trata. Ou seja, sempre que um utilizador faz ali o seu registro, sempre que o utilizador muda um permissionamento, que são questões de segurança viáveis, factíveis, a Microsoft pega esses dados e vai analisando se são dados reais, se são dados que podem ser fraudulentos, todas essas informações. Mas então, se eu tenho mais de 100 trilhões de sinais, e eu sei que só uma base disso pode ser transferida como ataques, propriamente ditos, quantos ataques nós temos, então, se não são 100 trilhões? Hoje, no nosso modelo, como eu formei, o modelo de identidade, que é o mais focado hoje em dia, nós já estamos passando a mais de 600 milhões de ataques por dia. Isso nos dá em torno de 7 mil ataques por segundo. Então, surge aquela ideia. Não é qualquer, não é específico de determinadas empresas, de determinadas faturações, são todos. Todos nós estamos suscetíveis a ser atacados. 7 mil ataques por segundo é muita coisa. Eu já tenho um exemplo já prático,
que há um ano e meio atrás, eu, Fernando Pessoa, não jurídica, mas pessoa física, tive um ataque, onde minhas contas da Meta foram todas atacadas e o atacante ali descobriu, o meu utilizador descobriu minha passe, acedeu às minhas contas e começou a fazer alterações. Nós temos conhecimento de que muitas atacantes, vamos dizer assim, fazem esse tipo de trabalho para transformar as suas contas em bots para ser utilizado para o mal. Isso não foi E na Hidra, nisso Fernando. Oi? Isso não foi na Hidra. Não, contas Ah. pessoais, tá? São contas pessoais, contas da Meta, que são de redes sociais, né? Então, das redes sociais. Ó, isso já é um ponto muito importante. Contas não se misturam. Eu não posso utilizar a mesma passe que eu uso, o mesmo e-mail que eu uso em corporativo, para usar para uma conta pessoal. Isso é totalmente inviável, tá? Então, Olha, já mas fica isso a é um primeira ponto, dica. isso é um ponto importante porque, efetivamente, há muitas pessoas que replicam a sua password Sim. por todas as contas que têm, não é? Sim, e esse é um fato que até nós vamos passar por isso, que é atualmente o maior impacto que nós temos no mundo, hoje os maiores ataques são baseados na pessoa. Falhas da pessoa em si, falhas da palavra passe que a pessoa escolhe, do uso indevido da conta corporativa para registro em sites, sejam eles quais forem. Às vezes a pessoa fala, pô, eu vou entrar na minha rede social com o mesmo site, com a mesma conta de e-mail da empresa, porque eu passo mais tempo na minha empresa, então é um e-mail que eu vou ver mais vezes e tal. Não, gente, mundo corporativo tem que ser separado do mundo pessoal. E aí, voltando ali àquele exemplo, eu tive as minhas contas, foram alterados, só que aí como uma boa pessoa, um bom técnico ali de segurança da informação, eu tenho toda a minha parte de registros, de segundo método de autenticação, de recuperação de palavra-passe, tudo bem registrado. Então, esse ataque durou muito pouco tempo, que eu já fiz a recuperação por outro e-mail junto com o meu telemóvel e consegui fazer a alteração da passe de forma rápida, onde o utilizador ali apenas trocou algumas fotos e mudou o nome do perfil. Então, consegui recuperar essa informação. Mas e quando nós não conseguimos recuperar? Este é o problema, né? Então, nós temos aí uma quantidade absurda e crescente a cada ano desses ataques. Face a 2025/2026, em relação a 2024, a quantidade de ataques tem se diminuído por questões de aplicações devidas de identidade. Como eu havia dito, o maior problema hoje em dia são as identidades pessoais. Palavra-passe, MFA, e com a aplicação da Microsoft, principalmente. Ponto importante, esses dados são Microsoft, tá? Apenas Microsoft. Então, se nós formos levantar todos os dados do mundo, provavelmente vai passar disso. Então, ponto importante, a aplicação desses MFAs, a aplicação de multifator, já reduz isso drasticamente. Então, seguindo aqui nosso ambiente, além desses ataques, desses sinais sendo verificados pela Microsoft, a Microsoft também já fez, e no seu ambiente, no seu levantamento ali, nos seus registros, ela já tem registrado mais de 1.500 grupos de ameaças ativos ao redor do mundo. Tá? Esses grupos vêm crescendo gradativamente, uma enorme quantidade, e desses grupos nós temos separação, eu não vou entrar no detalhe, mas nós temos grupos patrocinados por estados, que são os grupos híbridos, pessoas, grupos organizacionais criminosos, mais Estado. Temos Estado em si, por questões políticas, fazendo... Nós tivemos casos não muito distantes, perto de espionagem entre governos, grupos de ataques cibernéticos realmente para poder capturar fonte de renda de organizações, grupos de operações de influência, que foi o meu caso, que são pessoas que usam as redes sociais, que querem esses dados de redes sociais para o mal, para efetuar o mal. Então, nós temos esse ambiente bem pesado e bem puxado atualmente. E como eu havia dito, mais de 99% dos ataques hoje pela Microsoft, essa avaliação da Microsoft é realizado por questão do utilizador. É a pessoa que faz a minha empresa sofrer esse ataque. Por quê? Nós temos lá a reutilização das credenciais, a pessoa usa, vai lá, refaz, minha palavra passe e pensão, eu vou lá, altero uma letra só, um número, troco um sinal apenas, isso torna mais fácil. Nós temos a questão de password spray, ou seja, nós temos o atacante fazendo tentativas
inúmeras tentativas de identificação de uma palavra passe, e aí a complexidade dessa palavra passe influencia nisso. Nós temos o phishing, hoje amplamente divulgado, amplamente acontecendo no nosso mundo, que são aqueles envios de e-mails aleatórios e hoje, até com a tecnologia, hoje os nossos atacantes estão já se utilizando da inteligência artificial para realizar esses tipos de ataque. Ou seja, nós temos já portais perfeitos, idênticos aos portais originais, e onde a pessoa cai com muita facilidade se ela não estiver bem avisada. Nós tivemos até um caso, eu não vou me recordar a data agora, mas um caso com a própria Microsoft, onde foi criado-se um portal idêntico da Microsoft para recolha de credenciais, só que no e-mail enviado com o link, o que o utilizador fez? O @microsoft.com, ele alterou para o @NERN-Microsoft.com, ou seja, ficou rmicrosoft.com. E a pessoa, no seu dia a dia, no decorrer do seu dia a dia, na correria do seu trabalho, é muito difícil de se prestar atenção que um M pode ser trocado por um RN. É praticamente idêntico se você não prestar atenção. E é muito fácil de se cair. Então, nós temos que propagar, divulgar essas informações dentro da nossa empresa, deixar os nossos colaboradores cientes do que pode ser um phishing, não inserir credenciais em sites que não são do meu dia a dia. Se eu recebo e-mails que não fazem parte do meu dia a dia, e apesar de eu trabalhar na IDA, nós recebemos diversos e-mails de clientes, pode ser um e-mail de aceder a uma fatura do pessoal do financeiro, ou algo do tipo, mas se não é um cliente que eu estou acostumado a trabalhar, ou se é um e-mail que não é do costume do meu cliente enviar, nós temos que questionar. Eu não posso simplesmente, porque um e-mail veio de um cliente, eu aceder aquele link. Eu contesto, eu tenho que verificar essas informações, tá bem? Então, a maior parte desses ataques hoje em dia é baseado em comportamentos humanos e podem ser, de uma certa forma até simples, ser evitados ou ser reduzidos. Nós temos que, desses 99% de ataque, 1% desses ataques já é algo mais sofisticado, que demanda alguma certa orientação e técnicas de evitar, mas onde nós temos que dos 100, 99 é o foco, vamos trabalhar em cima desses 99. Depois nós atacamos os demais. E esses 1% de ataque, eles podem se separar ali, nós temos a separação de estudos nesses 3 tipos, em que vocês podem ver que é o ataque AMFA, que já é uma evolução, nós não temos mais aquele password de credenciais sendo vazados, já é um ataque já posterior a isso, ao meu método de autenticação. E aí nós temos a questão da troca de SIM, onde até nós temos como boa prática e implementado e sugerido a clientes aqui, faça-se o uso do MFA, mas com ressalvas. Evitem a utilização de SMS, evite a utilização de número de telemóvel para ligação. Por quê? Porque um SIM pode ser clonado, um SIM pode ser furtado. Números, casos podem acontecer. E se o meu utilizador tem ali aquele telemóvel registrado no meu nome e o atacante consegue este número, já perdi a minha autenticação. Fadiga de MFA. A fadiga de MFA também é uma questão de percepção e de comprometimento do utilizador, porque por vezes nós achamos, toda vez que eu tenho que entrar, eu tenho que receber uma notificação no meu telemóvel, coisa mais chata, isso aqui toda hora fica apitando aqui e me dá problemas. Mas o atacante se aproveita disso. Como? Ele faz inúmeras tentativas, ele vai enviando notificações, até que o utilizador começa e se cansa, falando, e a prova? Alguns podem até achar isso meio impossível de acontecer, mas nós temos fatos, e isso ocorre. Então, aquele utilizador mais, coisa chata isso aqui, só me atrapalha. Será que atrapalha mesmo? Será que não tem um atacante fazendo informações, enviando informações para o meu telemóvel? Certo? Então, nós temos diversos tipos de ataque que precisam de atenção. Ataques após autenticação, que é o roubo de token. Como eu falei dos portais, hoje nós já temos criação de portais idênticos aos originais. São nos enviados esses portais. Ao utilizar a entrada de credenciais, o atacante no seu servidor, no seu PC, na sua infraestrutura, ele consegue roubar este token
dessa credencial pós-autenticada, ele pega lá os cookies do site, pega o token dessa autenticação e consegue reaproveitar essa autenticação, fazendo acesso ao seu ambiente. Certo? Então, nós temos diversas informações que podem ser evitadas e que precisam ser mitigadas dentro da nossa organização. Mais um pouco de dados. Sim. Desculpa, deixa-me só dar aqui uma notinha. Nós temos efetivamente muitos clientes que nos pedem para desativar o MFA. Precisamente por isso que tu estavas a dizer, porque é uma chatice e porque nós temos que estar sempre a pegar no telemóvel e há pessoas que não têm, se calhar, o telemóvel empresarial, mas eu acho que vale a pena, e vale a pena não, e efetivamente vale e compensa as pessoas ponderarem essa situação do ser uma chatice, não é? Com certeza. Porque está aqui uma segurança extra, por alguma razão a Microsoft obrigou quase os clientes a terem que ativar o MFA. É precisamente por isto. Porque por mais que seja possível contornar ou hackear esta forma de autenticação, é muito mais difícil do que se não tivermos esta proteção. Com certeza, com toda certeza, Joana. E é fato. Gente, os itens, as soluções não são feitas por acaso. Como eu mostrei aqui, dados são sinais que entram, são sinais, são estudos que são realizados pela Microsoft, por parceiros da Microsoft, são inúmeros dados recolhidos e desses dados saem as informações de para onde o mundo está a correr. Porque hoje nós temos, não sei se conhece, mas uma forma de ataque muito conhecida e que ocorre muito também é o ataque do Zero Day, né? Zero Day, que é antes mesmo de uma falha ocorrer e ser disseminada no mundo todo, os atacantes já estão a explorar. Então, sai um sistema novo, sai uma informação nova, os atacantes já estão ali a trabalhar. Ó, chegou novas informações e procurando vulnerabilidade para essas informações, para poder entrar dentro dos seus dados. Então, toda informação que é imposta ou que é sugerida, que é o que nós vamos ver depois na questão do Secure Score, que é sugerida, é uma questão que já foi estudada, já foi trabalhada, não é por acaso que está ali. Não toma tempo, é chato, mas é necessário. Hoje nós temos muito aquela informação de que, tudo bem, eu tenho essa opção para ativar, eu tenho isso aqui vai me gerar custo, isso aqui vai me gerar trabalho. Nós temos aquela percepção de tudo que gera vamos lá, custo e trabalho para minha empresa. A Microsoft me cobra lá 100 euros uma licença, tá? Números e reais, tá? Eu não sei o valor. Mas ela me cobra 100 euros uma licença para me ativar isso, aquilo, eu não vou fazer isso. Eu não preciso disso. O meu licenciamento, às vezes eu não preciso de um licenciamento premium porque minha empresa não precisa desses níveis a mais de segurança, eu posso trabalhar com o básico. Então nós temos essa percepção de quanto que eu vou gastar ou de quanto que eu vou ter de trabalho para ativar determinado recurso, mas nós não temos a percepção de quanto eu vou perder se um atacante entrar nos meus recursos. Quanto um atacante pode tirar da minha empresa, ou quanto de prejuízo eu vou ter na minha empresa se um atacante, por exemplo, se eu receber um ataque de ransomware e travar todo o meu ambiente. Se criptografar todo o meu SharePoint, toda a minha base de dados, por uma questão de segurança que eu não apliquei. Exatamente. Vejam bem, a Microsoft não se responsabiliza por esses dados. A Microsoft ela te recupera dados por uma questão de, vamos lá, simples do dia a dia. Uma perda de uma informação, um dado que foi abaixo para determinada uma região que foi abaixo, uma coisa do tipo. Ambiente técnicos, causas técnicas. Uma causa de uma recuperação de uma informação que foi travada por um atacante. E por motivos que ainda a minha empresa não implementou essa funcionalidade, isso é uma responsabilidade da própria empresa. Então, quanto que eu vou ter de gastos com isso? Tá? Fora que, isso pensando no âmbito empresarial, mas eu também tenho leis, eu tenho regras a serem seguidas, nós temos o RGPD, nós temos as diretrizes das ISO, da ISO 27000, da parte de segurança. Então, nós temos diretrizes ali que precisam ser seguidas e que podem me causar coisas, podem me causar multas ali da minha empresa também. Então, fora o dado que eu vou perder, fora esse prejuízo financeiro, eu ainda posso receber uma multa por conta disso. Então, não vem por acaso, tá? Tenham isso em mente. As informações não ocorrem por acaso. As funções não são disponibilizadas por acaso, tá?
Seguindo então nos nossos dados aqui, nós temos ainda que o fator humano, como eu havia dito lá, 99% dos ataques são fator humano, a grande parte dessa percepção desses atacantes é para busca de identidade, independente da identidade, mas nós temos um ponto interessante que é bem colocado na questão da MFA, que houve uma redução drástica, não ainda muito longe do que é ideal, mas houve-se uma redução drástica de 2025, 2024, 2025 para 2026, por questão dessas implementações que a Microsoft implantou. Então, as implementações de MFA, implementações de permissionamento, de controles de ciclo de vida de utilizadores. Então, todas essas funcionalidades relacionadas à identidade diminuem um pouco o impacto que nós vemos tendo, mas ainda é muito grande. Então, nós temos lá que 60% das violações ainda envolve o fator humano. O ransomware teve um aumento exponencial em comparação aos demais itens demais artifícios, vamos dizer assim, que os atacantes usam, porque hoje nós temos que grande parte dos ataques não querem mais. O que nós tínhamos antes que um ataque travava um servidor, travava um data center, dava abaixo ali minha empresa, a organização, gerava aquele prejuízo financeiro para a empresa por conta de falhas do ambiente. Hoje os ataques já estão buscando tomar o dinheiro da empresa, não causar o prejuízo ali na empresa, tipo, ela não consegue mais operar, mas causar o prejuízo, tipo, agora eu quero o teu dinheiro para eu disponibilizar os dados para ti. Então, esses ataques cresceram mais de 44% nos últimos anos. Foi totalmente vista ali, acho que, se eu não me engano, 4, 5 vezes mais em relação aos demais, que é onde os utilizadores, os atacantes, eles bloqueiam os dados da empresa para ter uma recompensa para poder liberação desses dados. E aí eu vou confiar numa pessoa que já está agindo de má fé, já encriptou meus dados, eu vou confiar em pagar 1 milhão, 1,5 milhão de euros para ele disponibilizar meus dados de volta? Quem me garante que ele vai fazer isso? Certo? Então tem que ter esse cuidado. Cuidado com fornecedores, terceiros. Eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos fornecedores que acedem ao meu ambiente ou que me fornecem informações ou que tem portais que eu preciso aceder. Cuidado. Um atacante pode. Será que esses fornecedores estão seguros, estão aplicando segurança? Um atacante pode, por meio desse fornecedor, aceder no meu ambiente. Se eu tenho um vínculo entre tenants, ou se eu tenho um vínculo entre sistemas, se eu disponibilizo um acesso a um ambiente para esse fornecedor, será que ele está será que ele está aplicando a segurança necessária para eu ter isso no meu ambiente? Então, tem-se todo esse mundo que nós precisamos tomar cuidado, tá? E com esse contexto todo, com essa ambientação toda, com esses dados absurdos que nós temos no mundo, como que nós conseguimos, como que nós iniciamos essa informação? Nós temos 3 pontos básicos. Que primeiro é identificação do problema, como que eu vou tratar esse problema e quais as ferramentas que eu preciso para tratar esse problema. Para chegar nisso, nós iniciamos ali na cibersegurança. Então, nosso ambiente precisa ser tratado, precisa estar seguro. Como que nós iniciamos isso? Com o conceito de cibersegurança. Então, a cibersegurança hoje, ela serve muito mais para gerir o risco nesse mundo digital em que nós vivemos, e ele é um conjunto de princípios, processos, pessoas e tecnologias que visam proteger os sistemas, garantir a continuidade do negócio e afins. E esse conceito, esses princípios, eles são baseados em 5 pilares, onde nós temos ali confiabilidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade, perdão. E como que eles abordam, como que eles funcionam, o que fazem parte disso, o que é isso no meu dia a dia? Confidencialidade, iniciamos ali, será que os meus utilizadores, eles têm acesso apenas ao que devem ter? Será que eu estou tendo cuidado, meu utilizador está tendo cuidado de, no seu teletrabalho, ele está deixando seu PC ali disponível para outra pessoa utilizar? Será que eu tenho uma outra pessoa a entrar na máquina dessa pessoa? Será que dentro do meu ambiente as permissões estão aplicadas corretamente para esse utilizador? Ou seja, eu tenho que garantir
que os meus dados estão disponíveis a quem deve estar disponíveis, e não outras pessoas. Então, eu tenho que ter o gerenciamento das minhas permissões, seja no OneDrive, seja no SharePoint, seja não aceder os meus sistemas dentro do meu Business Central. Será que meus utilizadores, meus técnicos ou os meus consultores têm acesso aos dados financeiros da minha empresa? As pessoas que devem ter os dados financeiros, os acessos aos dados financeiros, será que elas estão acedendo de forma correta? Se elas estão usando o MFA para fazer esse acesso aos dados? Então, tem toda essa ambientação. A nossa integridade, eu tenho que garantir que a informação que está ali não foi alterada. Como? Rotulagem de dados. Nós estamos fazendo rotulagem de dados dentro da minha empresa. Eu estou classificando os meus dados como confidenciais, públicos, sensíveis. Os meus dados sensíveis, quem tem que ter acesso aos meus dados sensíveis está com acesso. Somente essas pessoas estão com acesso. Eu consigo fazer o downgrade desses dados. Se um dado sensível, se eu contabilizei um dado como sensível, eu consigo que o utilizador volte esse dado, por exemplo, para um público e fazer a alteração desse dado. Porque geralmente dados sensíveis nós vamos restringir a ele a um número muito pequeno de pessoas, e esses dados sensíveis, por vezes, eles não podem ser alterados. Apenas pessoas específicas com poderes específicos, permissões específicas, podem fazer essa alteração. Eu tenho a disponibilidade, e no ambiente está disponível, que uma pessoa pode fazer o downgrade desse dado, trazer ele como público, fazer uma edição, fazer uma cópia, levar para casa esses dados. Eu tenho essa informação, eu tenho noção dessa informação que está a ser gerida pela minha empresa. A disponibilidade dos meus dados, eu tenho backups realizados na minha empresa, eu tenho uma alta disponibilidade da minha informação. Se ocorrer um ransomware na minha empresa, se eu tiver uma criptografia, se o meu dado for abaixo, eu consigo recuperar essa informação, eu estou preso. Eu tenho que ter essa alta disponibilidade. E alta disponibilidade, claro, alta disponibilidade de acordo com os permissionamentos necessários. Né? A minha autenticidade, a questão que eu até falei da questão do teletrabalho. Quem está a aceder ao meu ambiente é realmente aquela pessoa que está lá? Se o meu colaborador levou a tua máquina para casa e deixou lá o teu ambiente do Office aberto, o centro de administração, o administrador foi para casa, deixou o centro de administração do Office aberto, e aí um colega vai na casa dele e acede àquela informação. Essa pessoa está cuidando disso? Eu tenho essa informação? Eu tenho esse controle dentro da minha organização? As pessoas que acedem ao meu sistema são realmente as pessoas que deveriam estar a aceder ao meu sistema? Ou eu simplesmente confio nessa pessoa? Não, entrou ali no meu registro de acesso, no meu registro de credenciais, de logins, apareceu lá, o Fernando fez o login agora aqui em Lisboa, e está aqui, está a trabalhar. Será que realmente foi o Fernando que fez isso? O Fernando não costuma trabalhar em Braga? E aí nós temos aquela questão de um risco, que é muito identificável, que é a viagem indisponível, né? Ou viagem impossível, perdão, que é a impossibilidade da pessoa estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, ou em poucos minutos de diferença, ou poucas horas de diferença. Então, será que essa pessoa que está acessando o sistema é realmente aquela? Tá? Numa viagem, o Fernando está sempre em Braga, trabalhar em Braga, e de repente, daqui meia hora, faça um login em Lisboa. O Fernando consegue sair agora às 10h08 de Braga e daqui 30 minutos ele está em Lisboa? Não, é impossível. Então, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse registro, não apenas configurar as permissões, configurar as ferramentas necessárias, mas também cuidar e também verificar. Claro, nós temos no ambiente Microsoft diversas automações, diversas verificações automáticas, mas nós temos que estar em dia com essa verificação. Nós temos registros de auditoria, temos registro de controle de acesso, registro de riscos de usuário, de utilizadores, perdão. Nós temos que verificar isso. Tá? Isso tem que estar no nosso radar 24 horas, tá bem? Legalidade, como eu comentei há pouco, eu estou a implementar as leis de forma corretamente, eu estou a atender toda a legislação do meu país, do meu continente, da União Europeia, eu estou a atender todas as regras impostas pela lei para eu evitar multas. Então, assim, temos todo esse ambiente para verificar. É aí que nós começamos. Eu começo a mapear o meu ambiente e verificar o que eu tenho de informação, que eu preciso cuidar dessa informação, certo? Então, eu faço esse mapeamento primeiro. Já, Fernando, ok, eu tenho uma certa noção da minha empresa, do que eu preciso, do que eu tenho de ambientação,
e quero trabalhar essa ambientação agora. Como que eu vou aplicar essa segurança? Então, primeiro de tudo, levantamento de requisitos. O que eu tenho dentro da minha empresa, o que eu preciso aplicar dentro da minha empresa. E aí nós entramos para tratar dessas informações no nosso ecossistema. Por quê? Apesar de aqui nós temos o Zero Trust também, que já é na sequência, não faz parte do ecossistema da Microsoft, não foi a Microsoft que inventou o Zero Trust, mas nós trazemos para dentro porque foi a Microsoft que, muito bem implementado, trouxe isso dentro dos seus ambientes, dessa arquitetura para dentro dos seus ambientes. Então, não foi de invenção, mas acredito que, se não a melhor, uma das melhores implementações de arquitetura já feitas, tá? Desse modelo de utilização. Então, e a grande vantagem da Microsoft aqui é que nós não trabalhamos com ambientes separados. São portais separados, são sistemas separados, mas há uma integração entre todos eles. As ferramentas se falam. É um ecossistema todo trabalhado para atingir todas as áreas de segurança da minha empresa. Então, o Zero Trust, ele define os princípios que eu preciso trabalhar, menos privilégio, verificações, e o ecossistema da Microsoft aplica esses controles por pilares, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, nós temos que o Zero Trust, como eu falei, é um modelo de segurança, que é um modelo de menor confiança, né? O utilizador hoje, naquele exemplo de eu tenho teletrabalho, eu tenho vários escritórios, então, ou seja, o meu utilizador pode estar em qualquer lugar, ele pode estar em qualquer dispositivo. Hoje, com ambientação em nuvem, eu posso trabalhar de qualquer dispositivo. Mas o Zero Trust, ele traz essa premissa simples e realista de que não confiar automaticamente em ninguém. Então, aplicar as permissões. Quem é a pessoa que está a ceder? Que risco que essa pessoa representa? É uma pessoa com um nível de permissionamento alto na minha empresa? É um administrador global? É um administrador privilegiado? Ou é uma área financeira da minha empresa crítica? Que recurso tenta aceder esse utilizador? Aonde ele está? Ele está tentando aceder à parte financeira do meu Business Premium, do meu Business Central? Ele está a tentar aceder às faturações da minha empresa? Ele está a tentar aceder às contas da minha empresa? Então, eu preciso ter tudo isso mapeado, tá? O Zero Trust, ele não é um produto. Ele é um modelo onde uma orquestração de políticas para ser trabalhados na identidade, nos dispositivos, nas aplicações como um todo da minha empresa, nos dados e na infraestrutura, tá? Então, ele parte do princípio que ninguém deve ter um acesso liberado automaticamente. Sempre deve ser verificado. Confiança zero, tá? Eu parto do princípio que eu sempre vou correr o risco, eu sempre vou ter um problema, independente da pessoa que está a ceder. Pode ser o dono da minha empresa, pode ser o CEO da minha empresa. É um risco, tá? Então, privilégio mínimo, não é porque ele é um gerente ou ele é um CEO da minha empresa, que ele tem que ter acesso 100% da minha empresa, da minha organização. Então, eu tenho que sempre partir do pressuposto que essa pessoa é um risco para a minha empresa. Eu sempre tenho que começar de baixo, sem privilégios, e aplicar os privilégios conforme necessidades. Tá? E, de preferência, não permanentemente. Privilégios com ciclo de vida. Que sejam acedidos conforme demanda. Ok? Então, nós temos ali para a aplicação do Zero Trust esses 3 pilares, que é a verificação explícita, né, como eu informei da questão da identidade, do dispositivo, do contexto, quem é essa pessoa, onde vai aceder, o privilégio mínimo, que é o acesso limitado, e a monitorização contínua dessa pessoa, ou dessa identidade, vamos tratar bem assim, nós falamos de pessoas, falamos de identidade em específico, tá? Então, tem que sempre verificar essa informação. Ok, temos então nossa cibersegurança, nossos pilares, nosso CIDAL ali da cibersegurança, que são os dados que eu preciso tratar. Aquelas informações eu preciso verificar na minha empresa e eu sei que a base é o Zero Trust. Ok, eu vou aplicar o Zero Trust em todas aquelas informações que eu tenho. Como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou trazer isso para dentro da minha ambientação? Como que eu trago isso para dentro da Microsoft? E aí nós separamos aqueles diversos itens nos pilares que a Microsoft nos traz para tratativas, que é basicamente um conjunto de 4 ferramentas, onde nós trazemos o Enter-ID, que é quem entra com as condições de tratativas da identidade, privilégios,
verificações de privilégios, MFA, acessos condicionais, com políticas de acessos condicionais, proteção de contas privilegiadas, toda a orquestração de identidades, de grupos, de aplicações, de acessos às aplicações, onde uma aplicação em cloud pode entrar no meu ambiente, se ela tem permissionamento de administração ou não, certo? Então, nós iniciamos ali com o nosso Entra-ID. Depois, nós passamos ali para o nosso Intune, onde faz o registro todo do meu ambiente de dispositivos, onde eu controlo se aqueles dispositivos estão aptos a trabalhar na minha empresa, se eles estão conformes às políticas da minha empresa, se estão em atualizações constantes, se eles estão a receber as políticas da minha empresa, se eles estão em uma baseline, uma linha única que minha empresa cria de hardware e software para ser trabalhado, certo? Então, encriptações de dados, encriptações de discos, toda a gestão desse ambiente de dispositivos nós fazemos. Passamos pelo Defender, que acredito ser ali a nossa principal arma de defesa, onde o Defender tem as suas especificidades, tem os seus módulos para ser trabalhado, e aí cada módulo, óbvio, que é variante a questão de licenciamento aplicada, mas nós já temos a base, que é o nosso Defender, que é o nosso XDR, onde ele faz toda a verificação do nosso ambiente como um todo, perdão, nosso ambiente como um todo, e aí ele traz os seus módulos, o Defender for Cloud Apps, que é específico para as aplicações, as minhas aplicações em nuvem, importante isso. Então, a verificação dessas aplicações, se as aplicações estão conforme a minha empresa, se elas vão me trazer algum prejuízo ou não. O meu Defender for Office, que é toda a verificação ali do meu mundo, dos meus e-mails, da minha ambientação em si, do Office 365, tá? Aquela investigação, aquela análise, onde nós recebemos ali um phishing já tratado automaticamente, ou nós recebemos um spam. Então, toda aquela verificação do nosso ambiente Exchange Online, dos nossos e-mails. Temos ali o nosso Defender for Devices, temos o nosso Defender aplicado mais dentro dos nossos devices, das nossas aplicações, do nosso Office, do nosso mundo geral, como um todo ali, o mundo Microsoft, nós temos o Defender a trabalhar por trás. Parte ali do Defender não faz parte do Defender, é um licenciamento a parte, mas está englobado dentro do portal do Defender, que é o Microsoft Sentinel. Então, nós temos essa ferramenta também, que faz ali aquela parte de SenSoar, né? Onde nós temos toda a captura de log, a detecção, a verificação de log, as análises de logs, que faz aquele momento do SIEM. Depois nós temos o SOAR, que é a orquestração de tudo isso para automação e resposta ativa aos incidentes, trabalhando em conjunto com o Microsoft Defender. Então, o Defender, ele faz toda a análise, toda a verificação do nosso ambiente, mitigações, verificações, e depois ele faz esse complemento com o Sentinel, onde o Sentinel faz a orquestração de toda essa base e faz as automações e faz a detecção e resposta dessas ameaças, tá? E por último, o nosso Purview, que é o mais recente, ali, que é recente, eu digo, na questão de, principalmente falando aqui como Hydra, dos nossos clientes, que tem trazido para nós, que é como que pode ser usado o Purview, para que serve o Purview, onde eu implico isso na minha empresa. E isso traz uma base importante, que é a base de dados, como havia dito. Então, nós temos as identidades, os dispositivos, mas nós temos os nossos dados, propriamente ditos. Os meus dados estão sendo verificados, estão sendo rotulados, há políticas aplicadas na minha empresa, e o Purview vem para trazer isso. Como, o que? Eu faço a minha governança desses dados, eu classifico e protejo esses dados. Um dado que é sigiloso da minha empresa, por exemplo, dados pessoais ou dados financeiros da minha empresa, ou dados que trazem identidade dos meus colaboradores, vamos dizer assim, por exemplo, uma identidade mesmo de um colaborador, um cartão cidadão, um passaporte, um registro ou algo do tipo. Eu consigo fazer políticas que façam
a limitação dessas informações, de envio, de download, de edição dessas informações, eu consigo fazer catalogação de todos esses dados, se esses dados são sensíveis, se esses dados são públicos, se esses dados podem ser exportado da minha empresa, ou esse dado tem que permanecer na minha empresa. Nós chegamos a um nível de proteção onde nós conseguimos, óbvio, de novo, dependendo do licenciamento, é claro, mas onde nós conseguimos que, ao ser colocado um dado dentro de um PEN, um ficheiro dentro de um PEN, e esse utilizador leva esse ficheiro para casa e abre esse ficheiro em casa, nós chegamos num nível de proteção onde esse ficheiro ele não vai conseguir abrir em casa se ele não tiver permissionamento. Entende? Então, nós chegamos num nível tão sofisticado e tão a fundo de proteção que precisa ser aplicado, precisa ser verificado, no mínimo, se faz sentido para a minha empresa ou não. Porque hoje nós temos um mundo aberto de possibilidades de eventos que podem acontecer dentro da minha empresa. Tá? Então, a Microsoft traz toda essa ambientação para se trabalhar dentro da segurança da informação da minha empresa. Ok? E passando um pouquinho por cada agora, eu já estou aqui nos meus 20 e tantos minutos a falar, vou tentar dar uma acelerada um pouco mais para a gente mostrar nossos scores. Tá? Então, passando um pouco por sistema, como que eles trabalham, para que serve em si. Tá? Então, nós já temos lá nossa ambientação, o que eu tenho dentro da minha empresa que precisa ser tratado. Nós temos como tratar, que é o Zero Trust, e nós temos quais ferramentas nós vamos usar para tratar isso dentro da Microsoft. E aí nós entramos com o nosso início, o nosso pontapé inicial, que é a nossa identidade, nossos colaboradores, as nossas aplicações. Tá? Então, é uma plataforma de gestão de identidades que controla todos os recursos da minha organização, tá? Garantindo a segurança e controle centralizado. Então, nós temos gestão de nossas identidades, utilizadores, grupos e aplicações, autentificação segura das nossas credenciais, vamos dizer assim, dos nossos acessos, e a nossa MFA pode ser configurada de diversas formas. Nós temos lá o Authenticator, nós temos, como informei, a questão do SMS, que não é tão viável, mas ligações, e-mails, temos diversos. Nós temos o FIDO2, que já é uma autenticação mais moderna. Então, nós temos diversos modelos de autenticação. Os acessos condicionais, onde nós aplicamos as políticas de aonde determinado utilizador pode chegar, aonde ele pode aceder. Eu posso aceder, um utilizador pode aceder do IP diferente que ele está acostumado a trabalhar, ele pode aceder do IP fora da minha organização, ele pode aceder de uma localização diferente do que ele está acostumado a trabalhar. Então, toda a política de acesso condicional aos meus dados, eu aplico nessas informações. O meu single sign-on, que o meu utilizador, ele precisa, toda vez, colocar ali o autenticador, a palavra passe, para mim aceder às minhas aplicações. Até essa questão da palavra passe, que é muito discutida, e nós temos aquele problema de complexidade de palavra passe, né? Hoje, até se recomenda que a palavra passe até deixe de existir, e nós passamos por uma autenticação mais moderna, né? Nós utilizamos ali a questão da biometria, do facial, para evitar esse tipo de problema. E isso traz também para dentro desse single sign-on, onde nós podemos garantir, por exemplo, por meio de uma identidade biométrica, que aquele utilizador é aquele utilizador, e ele não precisa ficar entrando e colocando todas as informações toda vez que for aceder a um determinado sistema. A governação e a gestão de ciclo de vidas dos acessos, como eu havia dito, o utilizador existe dentro do meu ambiente. Esse utilizador, até quando que ele precisa existir? É um terceiro, é um convidado ao meu tenant. Eu preciso colocar um ciclo de vida para esse convidado. Esse convidado está prestando um serviço para a minha empresa, ele está ali como um convidado no meu tenant, e quando acabar esse projeto, acabar essa prestação de serviço, eu estou verificando, eu estou colocando um ciclo de vida para esse utilizador, ou a pessoa tem que ir lá, depender do meu técnico, ir lá desativar aquele utilizador dentro da minha organização. Ou eu já defini um ciclo de vida paterno daquele projeto. Quais os acessos que esse ciclo de vida me permite, até onde esse utilizador pode chegar? Então, toda essa definição. Tá? Então, de um modo geral, uma monitorização e proteção da nossa identidade. Aqui é um pouco da nossa ambientação do Entra. Eu não vou entrar no detalhe, isso não é um curso, né? Nós não vamos entrar no detalhe de
quais cada ferramenta, onde está cada menu, não. A ideia aqui é ter a percepção do que serve, para que serve cada ferramenta e o que nós temos de função da Microsoft, de apoio à Microsoft para a aplicação dessas informações. Tá? Então, aqui é a cara geral do nosso Entra ID. Nós temos alguns dados aqui disponibilizados pela Microsoft, que na resiliência do serviço, né, a entrega ali pelo Entra ID, que a Microsoft garante ali pelo Entra ID, então 99,99% a resiliência ali é garantida pela Microsoft. 99,22% o risco de comprometimento e redução desse comprometimento após a aplicação do MFA, que é o ponto importante que a Joana comentou lá no início, junto comigo, que é a aplicação, temos de aplicar esse MFA, tá? E a redução da probabilidade de violações em 50%. Nossa próxima ferramenta, nosso Intune. Nosso Intune, como eu havia dito, então ele faz toda a gestão do nosso ambiente de dispositivos, nossos endpoints corporativos. Ele centraliza toda aquela informação, traz aquela informação para dentro de um único portal, onde nós fazemos toda a gestão dela. Eu entro com aquele dispositivo no meu portal, eu consigo definir quais softwares aquele dispositivo pode trabalhar, quais atualizações, se ele deve se manter atualizado, qual é o ciclo de atualizações daqueles dispositivos. Eu posso fazer a criptografia de discos daqueles dispositivos, implementar políticas para aplicar internamente na minha empresa. Um dispositivo, algo simples, vamos trazer aqui um exemplo simples, que é um dispositivo entra na minha empresa, eu já faço uma pré-configuração dele, eu já coloco a ele que ele tem que se conectar a X rede Wi-Fi e ele já vai se conectar automaticamente. Eu já tenho que colocar que ele já deve ter tal aplicação implementada dentro daquele dispositivo. Eu posso colocar que ele não pode instalar outras aplicações. Então, toda a gestão de dispositivos remotamente eu consigo trabalhar. Eu não preciso mais de um técnico sentado à frente do seu computador fazer as configurações. Preciso instalar aqui o meu Office, preciso instalar uma aplicação qualquer. Preciso ir lá ficar atualizando o meu dispositivo. Não, eu só preciso que esse dispositivo esteja configurado de forma correta dentro do meu Intune e a partir daí os meus técnicos conseguem fazer toda a gestão desses dispositivos e o controle desses dispositivos e o monitoramento desses dispositivos. Tá vendo? Então isso serve para toda a questão de políticas de proteção de dados. Nosso Intune, essa é a cara específica dele, onde nós fazemos ali toda a verificação, tá? Então nós temos ali devices, aplicações, os endpoints, onde nós trabalhamos a parte de segurança desses dispositivos, os relatórios, utilizadores e grupos que são aplicados a esses dispositivos, porque toda política que é aplicada a algo. Então nós temos que aplicar ali, definir nossos grupos de utilizadores, grupos de segurança, grupos de dispositivos, e aplicar essas políticas a esses endpoints finais. Tá? Isso nos traz um reforço da nossa segurança, aumenta a agilidade da nossa equipe de TI. Como eu havia dito, tudo pode ser feito remotamente de forma muito mais simples, muito mais rápida, e acelera o desempenho empresarial. Eu tenho menos tempo de paradas de serviço, eu tenho menos tempo de paradas de dispositivos, menos tempo de parada ou alocação de equipe para resolver problemas. Então, nós podemos trabalhar toda essa informação de forma mais fácil e elaborada, mais controlada, bem assim dizer. Do nosso Microsoft Defender, a detecção e resposta estendida. Como eu havia dito, o Microsoft Defender ele não é um ambiente único, ele é simplesmente para verificação. Eu já vi algumas pessoas, alguns clientes tratar disso, que na concepção, o Microsoft Defender seria o antivírus que está na minha máquina, trabalhar para a minha máquina. Não. Tá? Nós temos dois casos, que é ambientação Microsoft Defender no ambiente de trabalho, que é o Microsoft Defender antivírus que está instalado na máquina, para quem usa. Para quem não usa, tem-se ali o seu antivírus empresarial, porque não é uma obrigatoriedade de ter o Defender ativo dentro da máquina. A partir do momento que eu tenho um antivírus terceiro, meu Defender entra em modo passivo e ele faz a comunicação da mesma forma. Então, este Defender que existe ele no meu dispositivo é o que faz a conversação, ele é a base para o meu Defender originário, o meu Defender portal, o meu Defender controle de ambientação, vamos dizer assim.
Então, eu tenho meus dispositivos comunicados, mas eu tenho o Defender Portal, onde ele olha a minha empresa como um todo. Então, ele olha todo o meu Exchange, ele verifica toda a questão dos meus e-mails, minhas proteções contra malware, ransomware, ataques avançados, ele faz essa verificação. Por que é o Defender XDR? Esse XDR quer dizer que ele já faz a detecção e resposta, ele já tem essa análise do meu ambiente como um todo, Detection Response. Então, ele faz toda a verificação e toda a segurança dos meus endpoints, então, como eu havia dito lá do Defender que está na máquina, mas ele faz também das minhas identidades, dos meus e-mails, das minhas aplicações. Ele verifica isso 24 horas por dia e ele traz sempre um incremento ou implementação, ele traz ali a sua inteligência artificial, a sua incrementação de atualizações dessas políticas, dessas identificações. Então, não basta apenas eu receber um e-mail de phishing e o meu Defender ali colocar ou não se ele é um phishing, mas ele tem que aprender com aquilo também. Então, hoje ele já traz toda essa automatização, essa verificação e essa incrementação do seu ambiente, onde nós podemos, a partir do momento que nós recebemos informações, caso não seja detectado, nós podemos fazer o reporte dessas informações, a verificação dessas informações pelo nosso portal, e ele passa a ser uma ameaça. Então, nós podemos fazer todas essas tratativas pelo próprio Defender. Então, essa monitorização contínua e a integração com o Sentinel, que nós colocamos aqui, que é o nosso sensor dentro do Defender. Já é um modo um pouco mais avançado, já é algo que demanda-se um pouco mais de tempo de trabalho junto à organização, mas sim pode ser trabalhado em uma segunda etapa de implementação. Essa é a nossa cara do nosso Defender. Então, como eu havia dito, ele traz aqui no nosso contexto os módulos inseridos dentro do próprio portal. Então, nós temos aqui o Sentinel, nós temos e-mail e colaboração, que é a nossa verificação ali do nosso e-mail, do nosso Office 365, aplicações em nuvem, que é o nosso Defender for Cloud Apps, a nossa segurança de cloud. Desculpa, estou meio ruim hoje aqui. Então, nós temos tudo, módulos incrementais de uma ferramenta única que abrange todo o meu ecossistema. Então, isso não é uma ferramenta que simplesmente eu vou implementar ali dentro do meu tenant, ou implementar não, porque já vem implementado. Todo tenant já vem com o seu Defender, óbvio que a particularidade ali dos módulos vem dos licenciamentos, dos tipos de licenciamentos, mas eu já tenho esse Defender implementado no meu ecossistema e eu não é simplesmente um portal onde, ok, a hora que eu sofrer uma ameaça, o meu Defender vai ali, vai atuar. Não, é uma ferramenta que eu tenho que estar a verificar, eu tenho que olhar, eu sempre tenho que verificar as informações, o que eu recebi. Por vezes, nós recebemos ataques, o Defender faz o seu papel e nós nem sabemos que esse ataque ocorreu. Então, nós temos que ter essa verificação, nós temos que entrar dentro do nosso portal, nós temos que verificar o nosso portal, temos que investigar as informações que nos trazidas. Caso, como eu havia dito, nós recebemos alguma informação e calhou de não ser detectado no portal, eu tenho que ir lá e fazer uma investigação dessa informação, eu tenho que fazer um reporte no Microsoft. Então, eu tenho que trabalhar toda essa informação dentro do meu ambiente. Ele não é simplesmente um portal de um antivírus. Ele é um portal que traz todo um conceito por trás, toda uma ambientação por trás que nós temos que trabalhar, tá? Com seus diversos módulos, integrações. É ele que vai garantir essa integração entre todas as ferramentas, ele que vai trazer toda essa informação. Tanto que nosso Secure Score, que é a base ali que está dentro do Defender, nós temos a tratativa de todos esses ambientes ali dentro. Tudo que há dentro da minha empresa eu já tenho ali dentro. Tá? Que é a nossa meta aqui, é trazer um pouco desse score para que tenham a noção do que está ocorrendo dentro da vossa empresa. Tá? Então, nós podemos ali, a obtenção de proteção rentável, poupar dinheiro, consolidar vários produtos, como eu havia dito, nós não temos vários sistemas separados a trabalhar, eu não tenho um antivírus implementado na minha máquina, eu não tenho um ambiente de segurança de redes a trabalhar separado, eu tenho toda uma ambientação num único local para se trabalhar. Então, isso simplifica a gestão de segurança e a gente trava mais rapidamente os nossos ataques, porque eu tenho uma integração de informações. Se uma identidade é comprometida, se uma identidade corre um determinado risco, eu tenho essa informação para ser investigada. Se o meu e-mail, lá o meu Exchange Online, recebe alguma informação, eu consigo trabalhar essa informação. Então, nós
trabalhamos de forma muito mais ativa e muito mais rápida dentro da nossa ambientação. E, por último, o nosso purview. O nosso purview, como havia dito, conformidade e proteção de dados. Tá? É a nossa governação, a nossa proteção das nossas informações que estão dentro ali da minha empresa, seja em nuvem ou seja em premise. Tá? Toda aquela informação, eu preciso que ela seja guardada. Então, nós não temos apenas a proteção da nossa identidade, a proteção dos meus dispositivos. Eu tenho a proteção dos dados em si. Por isso que é importante, como havia dito, a questão da rotulagem, classificação dos meus dados. Quem pode ter acesso a esses dados? Os meus dados que são sensíveis estão bem rotulados? Existe o downgrade desses dados? A proteção de DLP, a nossa Data Loss Prevention, onde nós criamos políticas para prevenir que dados vazem da minha empresa. Não vou prevenir 100%, mas nós podemos trabalhar isso. E aí, ok, eu posso fazer isso, eu posso fazer uma política de DLP, eu posso fazer uma rotulagem de dados, mas toda vez eu vou ter que fazer essa verificação, todo o meu documento criado, eu vou ter que ir lá aplicar uma rotulagem e criar uma rotulagem para ele? Não necessariamente. E aí, entramos na questão ali da variante licencial, que é, nós já temos a opção, a partir do prêmio, se eu não me engano, se eu não estou enganado aqui agora, a partir do Business Premium, nós já temos a permissão, a opção de rotulagem automática, onde o próprio Purview, com a inteligência artificial, com o uso da IA, ele já consegue fazer a verificação, ele já tem essa automatização para fazer a verificação de todos os nossos dados dentro do OneDrive, nossos dados dentro do nosso SharePoint, do nosso File Service, todos os nossos dados ele já consegue aplicar, rastrear, verificar essas informações e aplicar as rotulagens necessárias de acordo com o conteúdo daquela informação. Então, eu posso pré-definir que dados de faturação da minha empresa, dados pessoais de colaboradores ou de gestores da minha empresa, informações de contratos da minha empresa, sejam dados sensíveis, e ele faça essa rotulagem de forma automática. E aí eu protejo, eu evito o vazamento, não evito, desculpe, eu mitigo o vazamento de dados da minha organização. E tudo isso é rastreável. Então, o Purview, ele não só atua como uma verificação e rotulagem da minha informação, mas eu consigo ter toda a parte de auditoria e rastreabilidade dessa informação. Quem acedeu a determinado item, para quem foi enviado determinado item, o que houve, num caso ali já mais crítico, jurídico, vamos dizer assim, o que houve de interação entre determinado utilizador que causou um prejuízo à minha empresa no Teams. Então, eu consigo fazer toda a rastreabilidade dos dados da minha empresa, independente dos dados que forem. Tá? Então, ele é muito nessa questão de rotulagem e prevenção da nossa perda de dados, do nosso vazamento de dados. Ok? Sim. Essa é a nossa... Perdão. Esse é o nosso Purview, essa já é a interface nova do ambiente. Ainda é possível verificar a antiga, sim, mas essa já é a interface nova, onde nós podemos trabalhar toda a informação que nós precisamos, seja fazer um rastreio de e-mail, seja fazer um rastreio de conversas, de interação do SharePoint, do OneDrive, toda a verificação da rotulagem de dados, da prevenção de dados. Então, com isso, a Microsoft nos traz alguns pontos, que a redução probabilidade de falhas na segurança de dados de 30%, ou seja, se eu tenho dados bem definidos, bem classificados, bem rotulados, com permissionamentos aplicados, 30% a menos de redução na nossa probabilidade de perdas. 355% de retorno do investimento e 2,5 mil milhões de dólares valor representado líquido. O que significam esses valores? Quer dizer que se eu aplicar o Purview na minha empresa, eu vou ter 355% de retorno desse valor que eu investi no Purview. Essas são bases de estudos realizados pela Microsoft, onde eles trazem que o uso da ferramenta, a aplicação da ferramenta de forma adequada, evita um gasto desnecessário. Por exemplo, um gasto onde eu tenho um gasto jurídico, por exemplo, num vazamento de dados ou numa aplicação num determinado
um mau uso de dados da minha empresa, de um colaborador pela minha empresa, esse apoio jurídico que eu tenho que contratar, uma falta de dados, a classificação desses dados me evita que eu perca esses dados por acessos desnecessários, acessos mal intencionados, porque eles estão bem classificados com permissões. Então, toda essa questão de não tenho parada dos meus ficheiros, dos meus dados, ou não tenho acessos jurídicos, não tenho acionamentos jurídicos, nos traz uma economia que aí sim viabiliza esse uso da ferramenta e traz esses valores descritos pela Microsoft, certo? Então, nós temos ali todas as nossas informações agora para se trabalhar. Ok, Fernando, eu tenho toda a base, os pilares ali da cibersegurança que eu preciso tratar, meus dados, as minhas informações que eu preciso verificar. Tenho como verificar, ok, tenho um Zero Trust, que é a minha base aplicacional, eu preciso aplicar aquela informação. Confiança zero, eu preciso aplicar isso dentro da minha empresa, em todas as minhas informações. Como aplicar? Com as ferramentas do Microsoft. Nós temos essa integração entre todas as ferramentas, eu consigo aplicar de forma eficaz tudo isso dentro da base da cibersegurança, dentro das minhas identidades, meus dispositivos, as minhas aplicações, meus e-mails. Ok, tudo bem, temos toda essa informação. Mas por onde nós vamos começar? Onde eu aplico? Como que eu faço para aplicar isso? Eu tenho toda a base teórica aqui, tudo bem, mas eu não sei nem por onde eu começo, o que eu faço? Eu tenho que olhar meu ficheiro, se meu ficheiro tá liberado, se não, se o utilizador, o João ali tem acesso aos dados de faturação da minha empresa. Pô, se nós não sabemos, se nós não temos essa informação, ou se nós não temos essa ciência, qual que é a melhor base para nós iniciarmos isso? E aí nós entramos no nosso Security Score, onde aqui nós definimos 3 perguntas, ele responde para nós 3 perguntas importantes, que é, onde nós estamos em organização? A se falar de organização, onde nós estamos? Onde estão os riscos? E o que vamos fazer primeiro? Certo? E aí a Microsoft nos traz a base do Security Score, onde dentro do Defender nós temos o nosso principal score, que é o score de segurança, onde ele já traz toda a separação, toda a segregação por tipo de informação. Nós temos ali, aqui no nosso exemplo, identidade, devices e apps, porque ele vai variante ao que existe dentro do tenant. Aqui no nosso caso, nesse exemplo, é um tenant onde eu tenho ativo essas 3 informações. Ok? Então, vamos supor lá que eu não tenho um Exchange Online a trabalhar ali, ou não tenho um provedor de e-mails ali internos para trabalhar ali dentro, então ele não faz essa verificação. Ou vamos supor que eu não tenho dispositivos integrados na minha empresa, eu não uso Intune, ou coisa do tipo, eu não vou ter o device. Então, isso vai variante ao que existe dentro do meu tenant implementado. Mas o Security Score ele está disponível a todos os tenants. E com base no que aquele tenant possui, ele me traz as informações. E aqui eu consigo trabalhar. E isso aqui é a minha base para início da minha jornada da segurança. Ele não é uma ferramenta para medir ataques, ele não é uma ferramenta que vai me trazer, ó, fui atacado, uma identidade foi atacada, um dispositivo foi atacado. Ele mede quão bem o nosso ambiente está preparado preparado e protegido para resguardar, para proteger a minha empresa quanto à segurança da informação, certo? Então, qual que é o conceito dele? Ele traz métricas baseadas em recomendações, ponderadas por risco. Então, nós temos as recomendações, se esses riscos serão um risco alto, se é um risco baixo, se é um risco pequeno, e quantos pontos ali, como que eu vou, se eu aplicar essa recomendação, por exemplo, quantos pontos que esse score vai mudar no meu ambientação. Mas por que eu deveria fazer isso? De onde que vem esses scores? De onde que vem esse valor, esses riscos? Estudos. Como havia dito lá atrás do MFA, tudo baseado em estudos. Tudo baseado no que há no mundo atual, de mais atual, de ataques, de ameaças, de problemas. Não só em atacantes, em problemas com atacantes, mas vulnerabilidades no meu sistema. Uma vulnerabilidade, por exemplo, de uma falta de um MFA, uma vulnerabilidade do meu site, da minha ambientação e projeção ali do que usa-se por trás do meu site, vamos dizer assim, que pode ser uma abertura para um atacante entrar. O que uma aplicação, o que eu tenho, o que uma aplicação minha cloud pode aceder dentro do meu ambiente, se eu estou aplicando
permissões privilegiadas a uma app, se eu estou a aplicar permissões fechadas dentro da minha app, se eu tenho esses ciclos de vidas aplicados. Então, é tudo baseado na possibilidade de eu sofrer um ataque. O que eu tenho de mais atual no mundo que pode me tirar essas informações? Já? Então, essas listas de ações elas são ordenadas por pontos, dificuldades, impactos e complexidade. E aí nós conseguimos trabalhar ela. Então, os scores. Nós separamos os nossos scores em 2 modelos, scores de identidade e compliance, fora o nosso Secure Defender. Então, nós podemos trabalhar toda a parte de identidade e toda a parte de conformidade das nossas informações, que seja um score dentro do Entra ID, um score dentro do nosso Purview. Todos eles funcionam da mesma forma, ok? A diferença entre eles, já o próprio nome já diz, que são scores de identidade, scores dos dispositivos, que nós tratamos no nosso Defender, e as recomendações de compliance. Todos trabalham da mesma forma, tá? Aqui eu vou passar de uma forma geral e rápida, apenas um exemplo prático do que seria um score, tá bem? Bem simples, bem rápido. Esse aqui é o nosso Secure Score dentro do Microsoft, tá bem? Então, nós temos a pontuação, o que eu tenho de informações dentro do meu tenant. Então, eu tenho nesse tenant identidade, dados, dispositivos e aplicações, estão todos configurados, estão todos dentro da minha alimentação. As minhas recomendações de acesso, de acesso não de ações. Está meio lento. Aqui, nossas recomendações. Todas as recomendações estão aqui. Desabilitar o acesso remoto. Nós temos aqui habilitar o LSA, Tamper Protection, a gente ligar o Tamper Protection nos nossos dispositivos, encriptação de BitLocker, todas essas recomendações impostas pela Microsoft. Isso não vai mudar o perfil da minha empresa, vamos dizer assim, não é algo que a Microsoft vai falar, olha, ótimo, agora você está em 100%. Não, o foco não é chegar em 100%, o foco não é ser melhor que os outros, nós não podemos nem comparar um score de uma empresa com outro. Isso aqui vai muito variante ao que a minha empresa produz, ao que a minha empresa oferece, tá bem? Então, nós temos que fazer essas verificações aqui. E aqui nós temos a pontuação de que cada item, ao ser atendido, ele vai me trazer de benefício no meu score. E assim nós aumentamos esses scores, tá bem? Seja dentro do Entra ID, seja dentro do Purview, independente da ferramenta que nós utilizamos. E aqui nós temos diversos scores a serem analisados, serem verificados para serem implementados dentro da nossa organização, cada um com seu impacto e essa quantidade de pontos. Nós conseguimos ver os históricos do que for executado, como que nós vemos aqui de melhoria do nosso score, e as métricas que são aplicadas aqui pela Microsoft. Então, vale a pena iniciar daqui. Esse é um ponto de partida. É aqui que eu começo a olhar a minha informação e começo a identificar e a tratar essa informação. Tá bem? Aqui que nós temos o pontapé inicial na nossa ambientação de segurança, no nosso mundo de cibersegurança, para trazer esse resguardo para a minha empresa. Eu já estourei, eu ia mostrar um pouco dos outros scores, mas eu já estourei demais o nosso tempo, eu já estou aqui praticamente há 20 minutos a mais do nosso tempo, tá? Então, já vai longo. Aqui eu poderia falar o dia todo, talvez sejam temas para outros webinários, nós separamos as ferramentas, tudo. Isso aqui não é um mundo sem fim, nós podemos tratar isso por dias, se for necessário, mas aqui no nosso caso, desculpem até o passar do tempo, não há como falar de algo muito rápido, tá? Mas o foco é esse, tá? A ideia que eu queria deixar aqui para vocês é assim, eu vou até passar aqui. O Secure Score ele dá a visão centralizada para nós da postura de segurança da nossa empresa, tá? Ele cruza os dados, ele vai cruzar todos os dados da minha empresa, seja identidade, dispositivos, colaboração, dados, tudo que é da minha empresa. Ele é um número isolado, não é um número isolado, perdão, ele não é um número isolado. Mas sim, ele é um instrumento de gestão da minha empresa. É onde eu consigo visualizar e verificar onde minha empresa está mal e tratar essas informações, tá? Então, ele pega todo esse registro, essa gestão de risco,
Ele centraliza toda essa informação e ali é onde vai para a minha gestão e aonde eu estou, onde eu verifico onde eu estou, o que eu preciso fazer para melhorar. Onde nós estamos mais vulneráveis, onde precisa melhorar e qual que as ações que vão dar maior retorno, tá? Então, essa é a base. Nós precisamos ter isso em mente, tá bem? E aí eu queria deixar só uma mensagem para fim, vou abrir para questões agora, que é assim, uma mensagem final. A segurança do Microsoft 365, ele não começa nessas ferramentas, tá? Ele começa com a visibilidade do vosso ambiente. Prioridade e melhoria contínua do vosso ambiente. Então, verifiquem os dados, verifiquem as informações, vejam como trabalhar essas informações, o que é crítico da minha empresa, o que precisa ser trabalhado, e levem isso em consideração. E aí sim entramos dentro das tratativas para essas análises feitas, ok? E nós, basicamente, nós temos aqui um ponto que é, há muitos clientes que basicamente só se lembram da parte da segurança quando alguma coisa acontece, não é, Fernando? Sim. E nós temos que, as pessoas têm que perceber que a segurança é um processo contínuo. Portanto, se existem ferramentas como aqui o Secure Score, que permitem medir, permitem priorizar e melhorar aqui de forma estruturada, nada melhor do que ter estas ferramentas, não é? E é fundamental também sabermos onde atuarmos primeiro e qual o impacto real depois das decisões. E com esta ferramenta nós conseguimos fazer isso. Claro. Por isso, acho que não devemos só nos lembrar da segurança quando alguma coisa acontece, mas já que a Microsoft nos permite e nos dá estas soluções, usá-las e conseguirmos prever o que é que poderá não estar tão bem dentro da nossa organização. Claro, com certeza. Esse é o ponto fundamental. Não é pensar em quanto eu estou investindo, mas se eu tiver um problema, quanto que isso vai me custar? É isso. É óbvio que o investimento sempre é um ponto forte ali, ele precisa sempre economizar, mas temos que pensar nessa questão, porque não está aqui apenas para ser isso bonito. mesmo. Obrigada. Obrigada a todos e continuação de bom dia. Obrigado.